Redução das desigualdades sociais, aumento de renda da população, diminuição do trabalho infantil, maior número de empregos formais, mais universitários, menos analfabetos, mais domicílios com acesso à rede de esgoto, abastecimento de água, iluminação elétrica, mais pessoas com acesso à telefonia móvel e internet. Importantes indicadores de desenvolvimento no Brasil seguem em alta. Corremos o risco de retroceder? Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje, ao vivo, analisa formas de sustentar os avanços sociais e econômicos conquistados pelo Brasil nos últimos anos. 3 dias do segundo turno das eleições presidenciais, convidamos você a participar desse debate conosco. Ligue 0 Operadora 11 4930 7356 ou pelo portal da TVT, tvt.org.br. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Pedro Paulo Branco, economista e assessor da direção executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ayrton Santos, coordenador de atendimento técnico sindical do DIEESE, e Ladislau Dobor, economista e professor da PUC São Paulo. Bem-vindos. Apesar do crescimento mais lento, do PIB menor este ano e da crise econômica internacional, conseguimos produzir uma série de avanços inéditos no país. Então, para começar, eu gostaria que vocês fizessem uma análise dessas conquistas na atual conjuntura social, econômica e política brasileira. De novo, bem-vindos. Pedro Paulo, muitos avanços e uma conjuntura, digamos, no mínimo tensa, né? PIB menor, eleições presidenciais disputadas. Como que a gente faz para continuar avançando e garantir conquistas? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda este momento de dificuldades como uma etapa que se coloca nos processos econômicos, macroeconômicos. Não é o Brasil fora do mundo, é o Brasil inserido num contexto global em que as dificuldades se espalham pelo planeta todo e há países que padecem mais gravemente dos efeitos da crise e outros que no mínimo consideram a necessidade de preservar conquistas e, para além disso, preservar o ânimo para seguir avançando. É o caso do Brasil. Para isso, você tem que fazer, por vezes, políticas que são defensivas no sentido de não permitir que a sua arena econômica seja invadida por essas forças destrutivas. E aí, há receituários, não enquanto bulas, mas enquanto uma combinação de ações de política econômica, macroeconômica, com a coordenação na sociedade das articulações entre os diferentes atores. E o Brasil tem conseguido fazer isso, porque promove uma política macroeconômica que tem preservado, ao longo desses meses todos, de graves dificuldades, para um país que é muito inserido, muito mais do que fora no passado recente, sem perder emprego. O índice hoje divulgado pela Fundação IBGE mostra que de todos os setembros de toda a série é a menor taxa jamais presenciada. Ao mesmo tempo, nós 4,9%, 4,9%, baixamos. Dizer, isso é pleno emprego. É pleno emprego, porque é como se você estivesse assistindo às transições daqui para lá entre trabalhadores que no mercado de trabalho trocam de posições. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, os rendimentos do trabalho estão sendo preservados também. Se nós estamos assistindo agora um momento de grande crescimento da renda, nós estamos preservando, e com isso nós estamos preservando a demanda agregada. Fala-se de um crescimento baixo, significa que estamos consumindo tudo aquilo que consumimos no ano anterior. Portanto, é muito melhor do que perdermos também a sustentação da atividade a partir deste nível de consumo que a renda permite. E do ponto de vista das ações de políticas públicas, todas elas também estão sendo mantidas. E o Estado brasileiro é proativo, ele preserva investimentos
em setores que, se não fosse a presença do Estado, com o recuo do investimento privado, nós estaríamos vivendo taxas de investimento menores, como acontece na maioria dos países. A Europa, por exemplo, que andou se proclamando aí que teria saído da crise, a gente assiste até a Alemanha, que é o poderoso motor da economia europeia, neste momento rateando, marcando passo. Então, nós estamos vivendo uma transição entre um ciclo muito virtuoso de crescimento por uma nova alavancagem da economia brasileira, algo que eu tenho convicção que vai se manter, porque o processo democrático ele também leva as pessoas a discernir sobre o que está em jogo. Agora, e os resultados que nós estamos vendo aí nesses últimos dias apontam nessa direção. Agora, Ladislau, o mercado, os opositores do atual governo, enfim, eles insistem, por exemplo, que o investimento tem sido muito baixo, o Brasil tem perdido investimentos, diminuído o seu nível de investimento na economia para algo em torno de 16%, chegando a 14%, quando, para que o Brasil voltasse a crescer de maneira, digamos, mais robusta, teria que ter investimentos da ordem de 21%, 22%, 23% do PIB. Num cenário de crise internacional e, como disse o Pedro Paulo, de defesa de certas conquistas e de transição, seria razoável pensar em um investimento da ordem do que pede o mercado? Olha, eu acho que primeiro não é o mercado que define essas coisas. É muito complicado a gente falar em mercado porque, ao fim e ao cabo, nós estamos falando de mercados financeiros. A grande parte dos mercados financeiros hoje ganham de maneira relativamente desvinculada do processo produtivo, né? É mais fácil aplicar na taxa Selic elevada, então você... E aí o segmento dos bancos batalha muito por esse tipo de juros, né? Nós temos... o Brasil hoje tem em paraísos fiscais cerca de 520 bilhões de dólares, né? Equivale mais ou menos a 25% do PIB brasileiro. Quer dizer, com a crise mundial, esses dados estão saindo. São dados internacionais, dados do Economist e então, coisa do do gênero. Né? Esses depósitos de pessoas, de agentes privados da economia? Essencialmente de grandes grupos financeiros. Sim. Né? Quer dizer, não é o Brasil que tem 520 bilhões em paraísos fiscais. São empresas que têm... São empresas que captam daqui recursos que poderiam ser reinvestidos, poderiam ser transformados, né, em dinamização através de investimentos, de fomento da economia, né, e que escapam. Você tem outro mecanismo que saiu agora, também uma pesquisa norte-americana, né, nós temos por ano cerca de 35 bilhões de dólares dos grandes grupos internacionais que estão aqui, que são transferidos para fora de maneira ilegal através do chamado mispricing, né? Sobrefaturamento ou subfaturamento. Né? Bom, isso dá mais ou menos por ano 75 bilhões de reais que saem para fora e que deixam de ser reinvestidos na economia através de procedimentos que são ou ilegais ou de legalidade extremamente duvidosa. Né? Então, nós temos mais um problema de canalização dos recursos, não é falta de recursos, e sim de sua canalização para fomento, para a atividade econômica. Né? A máquina econômica funciona através do investimento para a produção e da demanda, né? Que é através do consumo. Do consumo. Você fecha o círculo. Né? Então, do lado do investimento, você tem... É mais fácil, às vezes, em vez de você desenvolver uma atividade produtiva, você investir na Selic, você, através dos paraísos fiscais, entrar no sistema de especulação financeira internacional, do que, enfim, labutar, produzir coisas concretas. Então, nós temos essa fuga. Né? E nós temos, do outro lado, nós temos um conjunto de sistemas financeiros que penalizam o consumo. Né? Quando você tem uma taxa de juros sobre o cartão de 238%, quando há protesto nos Estados Unidos porque está 16%, francamente, né? Quando você pega um crediário que está 100%, 120% ou mais, né? A média brasileira é 72% de juros, ou seja,
Quando você tem uma taxa de juros de crediário de 100%, significa que as pessoas, mesmo quando você transfere e aumenta a renda, como o Pedro Paulo falou, as pessoas têm mais renda, elas compram metade, porque a metade dessa capacidade de compra se transforma outra vez em lucro financeiro que vai para a Selic, que vai para fora, para essas coisas, né? Então, nós temos a gente chama de esterilização das poupanças, dos recursos, né? E nós temos que, a meu ver, reencontrar formas de diversos tipos de incentivos que levem o conjunto desses grupos a fomentar a economia. Vejam bem, não se trata de uma coisa particularmente brasileira, certo? Com a crise, o governo americano repassou trilhões de dólares para os bancos que disseram que iam financiar atividades produtivas e, na realidade, reforçaram o mercado especulativo internacional. Mesma coisa com o Banco Central Europeu, certo? Também puseram praticamente a taxa zero e gigantescas transferências, né, para os bancos. Também então, esse contexto que o Pedro Paulo menciona, esse contexto internacional de financiarização e de geração de processos especulativos, é que, de certa maneira, está drenando recursos que devem equilibrar. E num cenário de crise, tá certo? Quer dizer, de crise ou de transição, né, de uma espécie de transição entre um período mais agudo da crise e uma indefinição sobre que rumos a economia internacional vai acabar assumindo. E a gente vê isso claramente na Europa e mesmo nos Estados Unidos, né, nos grandes. Daí o papel central do governo equilibrar. O governo ainda tem grande parte, né, da máquina de crédito, digamos, em mãos públicas, né, para compensar esse processo, né? Mas, a meu ver, o sistema privado, né, de crédito, os crediários dos diversos sistemas vão ter que se juntar no esforço coerente de todo o país, de todos os atores econômicos, públicos e privados, para tocar isso para frente, né? Ayrton, entra na conversa aqui, quer dizer, tanto o Pedro Paulo quanto o Ladislau estão insistindo aqui, quer dizer, num cenário complexo no Brasil e internacionalmente, mas apontando que o Brasil tem sido, e as políticas públicas e os avanços brasileiros têm sido resilientes em relação a esse cenário, né? Mas, no entanto, não é o que a grande mídia aponta, muito pelo contrário, né? Quando a gente abre os jornais pela manhã, ou enfim, vê os telejornais à noite, a gente tem a impressão que o mundo acabou por aqui, né? Como, de algum modo, analisar essas disparidades de versões, né, ou de análise sobre as questões econômicas no Brasil, por exemplo, e os avanços sociais e políticos que o Brasil viveu nos últimos anos, né? Eu queria primeiro cumprimentar todos e agradecer o convite. Bom, você disse que nós estamos num ambiente tensionado, né? Mas o capitalismo mundial está tensionado, né? Nós estamos num período de crise, né? Que alguns, né, dizem que essa crise já foi ultrapassada, mas claro que não, né? O Paulo citou o exemplo da própria Alemanha, que é o gigante do euro ali, né? Tem um problema muito grande. Os outros países centrais do euro, Itália, França, também tem problema muito grande. E evidentemente que nesse mundo globalizado que nós estamos, isso aqui se transmite para dentro do país também, né? E aí você cria uma tensão aqui, devido a essas questões mundiais que interferem na nossa economia, sem dúvida, né? E também do quadro interno, porque você tem uma disputa agora muito importante, né? Esse quadro é um quadro ou você tem um projeto, o projeto é claro, o projeto vigente é claro, de reduzir diferenças, de integrar, de incluir, de reduzir desigualdades. De desigualdades, de integrar os de baixos, né, para cima, melhorar salário, condições de vida e etc., né, todos os indicadores sociais que nós analisamos, e a gente vê uma diferença do que era e do que está sendo feito, né? Você pensar que o Brasil, num curto espaço de tempo, põe para dentro do mercado de consumo de massa cerca de 50 milhões de pessoas, isso não é uma coisa de brincar, não. É uma coisa muito séria. Se você pensar em outra situação, fazendo um paralelo,
O que aconteceu com a Alemanha no começo da década de 90, quando foi reunificada e a Alemanha do Leste foi absorvida, se tornou, né, pela Alemanha do Oeste, enfim, a Alemanha teve problemas sérios, porque a Alemanha é um país industrializado, desenvolvido, educado, mão de obra qualificada e uma série de coisas. Eles têm até hoje diferenças de produtividade de um e de outro. mundo. E nós pusemos para dentro da economia, né, 50 milhões de pessoas que também estavam marginalizadas. Ou seja, nós estamos tentando consertar o carro com o carro em movimento, porque não há saída para nós fazermos diferente. Ó, vamos parar, vamos arrumar a casa e depois que nós criarmos a riqueza, nós vamos ver o que a gente faz com a riqueza e põe. Não, você tem que crescer incluindo. Não há outra opção dentro de uma democracia, né, do que além disso. Né? Nós fizemos aí, conhecido na literatura da economia... Deveria haver, né? Não deveria haver outra alternativa. Mas o que acontece? Não deveria. Numa democracia, mas na verdade há outras alternativas, tanto é que a gente já viveu períodos neoliberais importantes no Brasil, onde a exclusão, quer dizer, onde a exclusão sempre foi a marca do Brasil, a exclusão sempre foi a marca. Aí você tem um projeto que confronta essa tradição, né? Confronta a oligarquia, confronta a aristocracia, vamos dizer assim. E isso é traumático para eles. Então você tem uma resistência. E essa resistência começa a se cristalizar na concorrência, né, política. Né? A gente teve um milagre, o chamado milagre brasileiro de 68, 72, ainda na época da ditadura, né, que era o crescimento econômico muito grande, tipo crescimento chinês, né, mais de 10% ao ano, com estabilidade de preço. Era o chamado milagre, porque geralmente quando você cresce, você tem uma inflação acompanhando, mas nós crescemos com estabilidade de preço. Dentro do regime autoritário, etc., que era mais fácil até fazer essa coisa do ponto de vista economicista. Nós estamos assistindo agora um milagre social, porque as condições do trabalhador e as condições de vida das populações do primeiro mundo estão se degradando por conta da crise econômica. E o que o Brasil está fazendo? Está melhorando. Quer dizer, num cenário adverso, nós estamos fazendo, como diria minha avó, das tripas o coração, para, olha, nós temos que sustentar esse projeto de inclusão. Nós não vamos abandonar o projeto de inclusão para acomodar outras variáveis macroeconômicas que tanto afligem o outro lado. Esse é o desafio muito grande. E sobre o desafio a gente vai falar daqui um pouquinho no próximo bloco.